Sejam todos bem-vindos ao 8º Congresso Espírita Alagoano. Dentro de alguns instantes reiniciaremos nossas atividades. O 8º Congresso Espírita Alagoano, tendo como tema central a família. Sejam todos bem-vindos. Terceiro bloco, sábado pela manhã. Parte 2. Alagoas caiu aqui, né? Por uma coisa muito simples. Na hora que definiram esse tema, família, para ser o tema central desse congresso, até por a gente estar trabalhando atualmente na área da família, se observa a necessidade, como ontem já foi até colocado pela nossa presidente, do movimento espírita brasileiro, dos outros movimentos religiosos, da sociedade em geral, estar trabalhando com a família. Isso porque nós estamos num momento de transição planetária. A regeneração não vai chegar se a família não regenerar. É um princípio simples. A sociedade é uma consequência do que acontece na família, como diz a nossa querida Joana de Ângeles. Se a família não se estruturar, a sociedade não vai se estruturar para esse mundo de regeneração. E hoje fica esse nosso tema. Pronto. Fica esse nosso tema, família e planejamento divino. Quando a gente aborda esse assunto, eu diria que nesse nosso momento eu vou fazer um convite especial a cada um de nós. Convite, é convite mesmo. A vida é feita de escolhas. Vocês já viram ontem, na fala do nosso querido Godinho, quando ele trouxe a proposta do honrar pai e mãe, de uma série de consequências que a gente pode ter ao longo da vida quando escolhemos algumas coisas. A Ana não foi muito diferente quando nos falou do casamento. Hoje, tanto Elahá quanto o Haroldo nos trouxeram bons exemplos das escolhas que a gente termina realizando em nossa vida e as consequências dessas escolhas. E a pergunta para esse momento é: o que é que nós fazemos aqui na Terra? Ok, nascemos, reencarnamos. Mas qual é o grande objetivo nosso no momento em que a gente reencarna? Quando a gente começa a estudar as obras do nosso querido André Luiz, e aí uma coisa que é muito interessante e talvez curiosa, que muita gente ainda não observou, é que André Luiz vejam só que interessante, todo quanto e qualquer livro de André Luiz é um livro sobre família. Já observaram isso? Estranho, né? É. Nosso lar é família. Vamos pegar os diversos exemplos que tem lá. Os mensageiros, na sequência, novamente falando sobre família. Missionários da Luz, não é muito diferente, né? E todo quanto e qualquer livro de André Luiz, ele vai trazendo temas sobre família. Sobre família. Sexo e destino, família. Libertação, família. Quem é que não lembra daquele final, quando a mãe de Gregório chega para resgatá-lo? Veja a importância da família no nosso cotidiano. Então, na hora que a gente enxuga a obra de André Luiz, o que nós trazemos é o assunto família. E família é o que a gente veio fazer aqui na Terra. É o que a gente está aqui para isso. Quando trazemos a proposta do nosso processo reencarnatório, o que é que se observa? No plano espiritual, vejam só que interessante, no plano espiritual existe um planejamento da nossa vinda para a Terra. Para quem tem melhores condições evolutivas, termina participando desse planejamento. Para outros que ainda não conseguem ter essa condição,
os nossos amigos espirituais nos auxiliam, muitas das vezes, inclusive, determinando como é que vai ser o nosso processo reencarnatório. E nesse momento, o que é que acontece? Quem será o teu pai? Quem será a tua mãe? Qual a família que você vai nascer? Relembrando, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. Ainda no mundo de regeneração, muito do que acontece hoje vai continuar. E esse processo nosso da proposta de planejamento reencarnatório é realizado o tempo todo. E nós vamos observar uma coisa muito interessante. Nas obras de André Luiz isso acontece. Quem serão nossos pais? E depois, qual a família que nós vamos constituir? Quem será a nossa esposa? Quem será nosso marido? Quem serão nossos filhos? Ué, Marco, mas isso é determinado no plano espiritual? Assim nos coloca Emmanuel na questão 7.5 do Consolador. A proposta da família é planejada. Ela é planejada. Lógico. Temos livre-arbítrio? Quer dizer que o fato de ter sido planejado vai ser cumprido? Não. Lógico que não. Vamos relembrar aqui o nosso querido Alahá falou daquela família que ia ter 17 filhos. Lembra? Né? Nos dias de hoje, 17 filhos. Quem é que consegue isso? Aí a pessoa readequa o seu planejamento reencarnatório e termina tendo só 3. Marquei os 17. Boa pergunta. Quando temos a possibilidade do nosso livre-arbítrio, é uma coisa interessante. O que existe no plano espiritual é planejamento, não é determinismo. Não é verdade? Não existe uma determinação. Existe, então, uma previsão programada para que a gente possa estar cumprindo. Agora, nós temos o nosso livre-arbítrio o tempo todo. Inclusive, numa situação qual? De podermos mudar totalmente o nosso planejamento. João estava previsto casar com Joana. Né? Num determinado momento, aquele nosso querido João encontrou a Irmingarda. Irmingarda. E aquela Irmingarda tocou o coração de João. Não só o coração, mas a paixão. E o João, afoito no seu momento de mocidade, terminou realizando um adiantamento do seu processo planejado. E João e Irmingarda engravidaram. Só que João era um cara responsável e assumiu a família. Peraí, Marco, mas e a Joana? Não estava na proposta dele casar com a Joana? Estava. E aí? E aí que João e a Irmingarda mudaram o planejamento reencarnatório. Isso é possível. Ué, e os filhos de João com a Joana? É uma boa pergunta. Porque naquele determinado momento, quando a gente utiliza o nosso livre-arbítrio, o plano espiritual vai fazer uma reorganização do planejamento. Vai mudar. Marco, então você está dizendo que existem casamentos que não são planejados? Sim. O nosso querido Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, chega inclusive a trabalhar isso com clareza. Ele nos coloca que tem 5 tipos de casamento, lembram? Né? E vocês vão recordar, quando o nosso querido Elahá nos trouxe no seu primeiro momento na palestra de hoje, que num determinado momento a gente termina tendo os nossos afetos livres. E com essas afeições livres, a gente começa a ter os nossos comprometimentos numa consequência futura. E o processo é exatamente esse na nossa vida. Só que, pelo livre-arbítrio que nós temos, podemos sim mudar um planejamento divino? Podemos, porque não existe determinismo. Existe um determinismo, que é qual? A nossa evolução. Disso, a gente não consegue fugir.
Nós vamos evoluir, nós vamos nos tornar espíritos perfeitos. Agora, o caminho para isso depende de nós. Exclusivamente de nós. Nós determinamos como será a nossa caminhada para esse determinismo da perfeição, que já acontecerá um dia. E a gente termina se comprometendo ao longo da vida pela possibilidade da coisa mais linda que nós temos, que é o livre-arbítrio. As escolhas são nossas. Então João, que estava planejado casar com a Joana, terminou casando com a Ermengarda. E a Joana vai ficar de lado? Na vida de João, sim. E não tenho dúvidas. Conheço, infelizmente, casais dentro da doutrina espírita que já viraram assim: casei com a pessoa errada. E agora eu encontrei a Joana da minha vida. Desfaz a Ermengarda para voltar com a Joana. Não. Né? Meus amigos, quando a gente se compromete, diga-se passagem, aquele compromisso é para ser cumprido. É para ser cumprido. Lógico que muitas das vezes, e aí a gente vai encontrar na doutrina espírita, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos traz a proposta de não separar do que Deus juntou. O Espiritismo defende o divórcio? Não. O que a gente defende é o matrimônio, é a união. Entretanto, aceitamos e falamos que ele, muitas das vezes, é a melhor coisa que vai acontecer para que mal maior não aconteça. Mas não somos aqueles defensores, está ruim, separa. Né? Emmanuel, Joana de Anjos, André Luiz, muitos outros espíritos falam que o ideal é a gente manter aquele compromisso, porque a família tem um planejamento. Mesmo quando não cumprimos o planejamento inicial, há um replanejamento para que a gente possa desenvolver. Nessa situação, a possibilidade de separação existe? Lógico que sim. Ninguém é obrigado a ficar com algemas ao longo da sua existência. Mas lógico. Conheci um companheiro nosso do meu trabalho que ele era tão defensor, tão defensor do casamento, que ele estava no nono. Né? Ele defendia tanto o casamento que ele estava no nono casamento. E esse, né, gostava de casar. Ele falava: não, bom é casar. Também não é assim. Né? Não é assim. A gente tem que aprender com os nossos erros, as nossas dificuldades, e no próximo momento estar burilando. Então o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Família. O foco primordial é família, porque a família foi um planejamento divino. E para ficar firme nessa questão, vou trazer uma passagem para depois voltar a esse assunto. Esse relato é encontrado em Marcos, no capítulo 10, e em Mateus, no capítulo 19, que conta a história, e diga-se passagem, não é uma parábola. Muitas das vezes as pessoas falam assim, da parábola do jovem rico, já ouviram? Né? Jovem rico não é parábola. Por que não é parábola? Porque é uma história que aconteceu com Jesus, não foi uma história que Jesus contou. Parábola é histórias contadas. A história do jovem rico. Eis que Jesus estava saindo da Galileia para ir para os confins da Judeia, além do Jordão. E de repente, chega um jovem, se ajoelha à frente dele. Ele estava sedento pelo pão da vida, estava faminto. Vira para Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Todo mundo lembra disso, né? E o que é que Jesus falou? Não, essa foi a segunda resposta. Jesus, no primeiro momento, virou-se e falou assim: conheceis os mandamentos. Ele começou a relatar os mandamentos. O jovem falou: Senhor, isso eu já cumpro desde a minha tenra mocidade. Jesus olhou para aquele jovem, adentrou aquela alma e viu que ele ainda segurava ele aqui na terra. E nós temos duas coisas interessantes, né? Marcos nos coloca
que Jesus disse para o jovem assim: ainda lhe falta uma coisa. Nas palavras de Mateus para seres perfeito. Olha só que interessante, né? Porque se nós formos ver, aquele jovem já estava bem, né? Mas ainda lhe faltava uma coisa, para ele ser perfeito. Ele precisava de desapego. O que Jesus falou não foi sobre ele vender os bens, foi sobre ele desapegar o que ainda segurava ele aqui na terra. E a fala de Jesus foi, cara, qual? Vai, vende tudo o que tens, dá os pobres, depois vem e me segue. Lembram disso? Essa foi a fala. E aí o que aconteceu com esse jovem? Quem é evangelizador aqui? Lembra da musiquinha? Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo para outra hora. Ele saiu triste. Porque aquilo é o que segurava ele. Ainda lhe falta uma coisa, disse Jesus. Para ser perfeito, na outra tradução, ele precisava desapegar para alcançar a salvação. A gente trabalha na área de saúde mental. Há algum tempo, eu fui estudar o Evangelho para buscar no Evangelho algumas coisas que Jesus trouxe que podia ser identificado com algumas questões mentais. E eu denominei essa passagem do jovem rico como uma síndrome, que é a síndrome do jovem rico. O que é a síndrome do jovem rico? Esse jovem não sabia o que fazer quando chegou até Jesus? Ele sabia o que fazer? Não, ele não sabia, porque ele foi e perguntou para Jesus, ele estava lá para que Jesus pudesse esclarecer. E Jesus fez o quê? Falou, esclareceu. Ao final da fala, ele sabia o que fazer? Ele sabia o que fazer? Sabia ou não sabia? Ele fez? Não fez. Meus amigos, minhas amigas, durante esse seminário, durante esse congresso, durante as palestras que nós estamos ouvindo aqui, nós estamos aprendendo um monte de coisa. Eu, às vezes, falo que participar de conferências e de congressos dos espíritos é perigoso. É perigoso, né, Ana? Porque a gente fica sabendo das coisas. Fica sabendo. E às vezes não faz. Então a síndrome do jovem rico tá... Quem é que tem a síndrome do jovem rico aqui? Eu tenho. Porque a gente sabe o que tem que ser feito. Infelizmente, às vezes não faz. Não faz. E esse é um perigo, porque a gente se compromete. O que aconteceu com aquele jovem? Vocês conhecem a história? Para quem não conhece, Primícias do Reino, Amélia Rodrigues. Mas vou dar um finalzinho. Vou fazer um spoiler. Aquele jovem ele poderia ter mudado a vida dele. Se ele tivesse ouvido Jesus, ele teria sido outra pessoa. Uma semana depois dos acontecimentos dele com Jesus, ele estava num outro lugar, numa outra cidade, representando a sua cidade num campeonato de bigas. Era um jovem rico, um mancebo forte, preparado pelos seus pais para o esporte. E ele foi a esse local, e representando a sua cidade no evento. E na hora que a largada foi dada, ele foi à frente e teve um acidente. Ele caiu. As outras bigas vinham atrás. E antes dele dar o seu último suspiro, ele só lembrava das palavras de Jesus. Se ele tivesse escutado Jesus, ele teria mudado a vida dele. Muitas das vezes as nossas vidas não são mudadas porque a gente, na síndrome do jovem rico, que sabe e termina não fazendo, a gente compromete a nossa existência.
Isso é um ponto fundamental. E quando a gente traz a questão da família, é mais essencial ainda. Por uma coisa muito simples, o que é a família? A família é uma instituição divina com um planejamento que antecede essa nossa existência. Marco, mas aquela situação que você falou do João com a Emingarda, beleza? Ele mudou o seu planejamento, mudou. Mas no momento em que ele mudou, um novo replanejamento foi feito para ele. Não tenho dúvida quanto a isso. A gente pode mudar o nosso planejamento? Pode. Pode. Né? E aqui estou falando de uma formação de família. Como curiosidade, o nosso querido Martins Peral, estudando na mediunidade, nos fala que esse é um dos tipos de casamento, que é o casamento acidental. Casamento acidental é o nome que ele deu para um casamento que é fora do planejamento. Os outros 4 tipos de planejamento, ou melhor, os outros 4 tipos de casamento são planejados. E um não é. Vejam só que interessante. Tá? Nós temos a possibilidade de escolha na nossa mão. Tá? E aí a gente observa claramente essa situação de poder, a todo momento, verificar, e ontem a Ana lembrou o nosso livro Vida e Sexo, quando Manuel nos fala que de todas as associações existentes na Terra, nenhuma, excetuando a família, talvez seja mais importante na sua função educadora e regenerativa. Então a família tem esse papel. Primeiro, de educação. Se nós formos ver, até pegando o princípio que o nosso querido Elahá nos colocou hoje, no início da nossa conferência, as famílias, elas iniciam o seu processo como educadoras do espírito. É a fase inicial. A gente vai se comprometendo, e aí surge a segunda função, que é a regenerativa. Porque nós vamos ter, num primeiro momento, as aglomerações por afinidade, e depois vamos ter, num outro momento, as aglomerações por situações que nós mesmos provocamos em vidas anteriores. Essa é a questão. Isso faz tudo parte de um planejamento divino. E por que é um planejamento divino nesse sentido? Nós vamos observar claramente que isso já era colocado, inclusive, nas escrituras antigas. Como assim? Vamos estar recordando que lá em Gênesis, num determinado momento, foi colocado o quê? Deixa eu só recuperar aqui a citação. Gênesis 2,18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Nessa fala, nós vamos observar claramente a proposta de quê? Família. Até no texto bíblico a gente observa que a proposta da família é trazida por Deus. Em que a pessoa não tem que estar vivendo sozinho. Não tem que estar vivendo numa situação de solidão. No outro momento, Deus, na questão da Gênesis, no Velho Testamento, é colocado: por essa razão o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e eles se tornarão uma só carne. Interessante, né? A matemática divina. 2 se transforma em 1. Esse 1 é o quê? Família, casal. Quer dizer que desses 2 somem? Não. E aí é muito interessante, né? Porque vai ser 1 em 1, na verdade serão 11, mas continua sendo 1 em 1. Não é 1 em 1 é 2. 1 em 1, 11. Né? 11. Mas esse 1 em 1 ainda continua sendo. Ontem a Ana falou muito claramente: a gente não perde a nossa individualidade, a nossa personalidade depois de casado. Mas nós formamos uma outra, que é o casal, é a família. A junção desses 2 termina gerando isso claramente no nosso dia a dia. E na questão 756 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz essa situação.
A vida social está em a natureza? A vida social está em a natureza? Certamente, responde os espíritos. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente as palavras e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Se nós temos todas essas capacidades, é para a gente não se isolar. E não tem, e aí é muito interessante, né? Na questão 385 do Livro dos Espíritos, nós temos a resposta que o objetivo maior da nossa reencarnação é o nosso aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para poder evoluir. Evoluir. A gente não evolui em conjunto. A gente evolui individualmente. Mas como assim? Cada um é responsável pela sua evolução. Cada um é responsável pela sua evolução. A sociedade ela pode evoluir? Pode. Mas a evolução da sociedade é porque cada membro está evoluindo. Ninguém aqui é responsável pela evolução do outro, nós somos responsáveis pelo nosso processo evolutivo. Isso cabe a cada um de nós. E quando a gente traz isso para a família, eu colocaria que a família é o melhor personal trainer para o nosso espírito. É o melhor personal trainer para o nosso espírito. É aquela pessoa que na juventude, mocidade, ou até mesmo na vida adulta, estava vivendo sozinho, e de repente começa a pensar em formar uma família. E entra na vida do outro, o outro entra na sua vida, e começam a ter as dificuldades. Que bom! E por que bom? Que bom não é sorvete não, tá? Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec nos traz uma coisa muito interessante. Que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. O que é que a família faz? Começa a lapidar esse egoísmo que a gente tem no nosso dia a dia. Olha só que planejamento divino lindo. Lindo. Porque em família a gente começa a abrir mão. Às vezes o marido não abre mão para a esposa, dependendo da situação, a esposa não abre mão para o marido. Deveriam. Né? Mas daqui a pouco começa a aparecer os filhos. Não tem como. Não tem como. Está lá a Ivete. É isso mesmo. E ainda marca o neto depois, né, Ivete? Aqui, ó. Né? A gente vai lapidando a questão do egoísmo. Os exemplos que foram citados nas palestras anteriores ficaram muito claras. As propostas do porquê nesse processo regenerativo que ontem a Ana trouxe, começa a se estruturar dentro da família. A gente começa a recuperar aquele ódio do passado por um amor de uma maneira muito natural. Muito natural. Que a gente às vezes não compreende. Mas espera aí. Todo mundo aqui nessa terra tem que estar formando família? Pode ser uma outra pergunta de vocês, não é verdade? Né? E a resposta é: nós temos o nosso livre-arbítrio. Quem não quiser formar família, pode? Pode. Lógico que pode. Mas, às vezes, o planejamento reencarnatório não foi esse. A pergunta é: por que você não está querendo formar família? Kardec nos trouxe essa pergunta. Questão 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Ou seja, o celibato no sentido assim: opa, não quero casar. Né? Quero ter uma vida solo. Não quero ter ninguém ao meu lado. Né? Isso representa uma perfeição aos olhos de Deus?
E a resposta é não. E os que assim vivem por egoísmo, vejam só o detalhe, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. A pergunta seguinte é, mas aqueles que dedicam a sua vida... Opa! Aí vem novamente a resposta. Eu falei por egoísmo. Aqueles que dedicam a sua vida, né, é uma outra situação. E nós vamos ver muitos missionários nessa situação. Se formos pegar até mesmo dentro do movimento espírita, os nossos expoentes Vival, até mesmo Chico Xavier, que tiveram uma vida celibatária, vocês observam que eles queriam formar família. Em determinado momento, até no vídeo, vocês veem que Divaldo falava em casar. Né? O nosso querido Chico, quando falava em casar, o Emmanuel virava e falava assim, mas você está casado. Ele casado com quem? Com a doutrina espírita. Mas isso. Mas você teve até filhos. Tive filhos? Teve, exclusivos. Esses filhos eram netos. Netos? Foram traduzidos em outras línguas. Né? Olha só. Né? É a concepção dessa família que a gente vai estar tendo. O que é esse celibato? Mas todos nós nascemos num princípio dessa lei natural do convívio com a sociedade. E que o querer viver sozinho, a gente tem que estar se perguntando qual o objetivo, é por egoísmo? Porque a família faz parte de um planejamento divino para nós. Faz parte. Mas pode viver sozinho? Lógico que pode. Lógico que pode. Da mesma maneira que as pessoas casam com a pessoa diferente do seu planejamento, a gente pode optar em não ter pessoas ao nosso lado também. Mas que essa vivência da família ela é super necessária ao nosso dia a dia. E quando a gente pensa na questão de família, vamos estar trazendo uma das coisas que Kardec nos colocou e que talvez a gente pouco veja. Revista Espírita. 1865. Agosto. Nós temos uma mensagem do nosso querido Lacordaire. Vejam só. Uma mensagem do nosso querido Lacordaire. Lacordaire foi um companheiro da Igreja Católica, contemporâneo de Kardec. Ele terminou desencarnando depois que a doutrina espírita foi codificada. Mas pela condição espiritual dele, nós temos mensagens dele já no Evangelho, para vocês terem uma ideia. E uma dissertação na Revista Espírita de 65. E Lacordaire trabalha a frase, a chave do céu. A chave do céu. Vocês lembram no Evangelho, o nosso querido Vicente de Paulo falando assim, a caridade é a chave do céu. E Lacordaire pegou essa frase de Vicente de Paulo e trouxe, falou assim, a caridade abre as portas dos céus. Mas num determinado momento, Lacordaire vem e nos coloca uma situação muito interessante. Ele se faz uma pergunta, vejam só a pergunta. E a família? O que será dela? Nós estaremos quites com essa nossa família, desde que socorramos esses ditos pobres? Vejam só que interessante. Ele se provoca com uma pergunta. E ele mesmo responde a pergunta que ele se faz. E a resposta é muito curiosa, porque ele diz, não, evidentemente que não. Porquanto, desde que reconheceis a necessidade de trabalhar, de despojar pelos pobres, trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma hierarquia. Opa, peraí, que história é essa? A gente aprendeu na doutrina espírita que fora da caridade não há salvação, não é verdade? A doutrina espírita veio trazer um paradigma novo para a gente. E agora vem alguém dizer que a caridade ela tem que fazer escolha, tem que estabelecer hierarquia? Como assim? Como assim? Sim. Kardec nos trouxe isso. Kardec nos trouxe. Vejam a primeira escolha que Lacordaire nos dá. Ora, vossas mulheres, vossos maridos e vossos filhos são os primeiros pobres
deveis atender. Olha só que interessante. O primeiro degrau da hierarquia da caridade é quem? Esposa, marido e filhos. Segundo, antes e depois. E por que antes e depois? Porque pode ser que tenha alguém que ainda não tenha esposa, marido e filhos. Mas o segundo degrau, que pode até ser o primeiro, são os autores dos vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram, os que protegeram vós nos seus primeiros passos e guiaram a vossa adolescência. Vosso pai e vossa mãe merecem a vossa solicitude. Olha só que interessante. Esposa, maridos e filhos, pais e mães. Terceiro degrau da hierarquia que Kardec nos dá para fazer a caridade. Depois vem as almas que Deus nos deu como irmãos segundo a carne. Os nossos irmãos. Marco Cordeiro fala isso porque ele não sabe e não conhece meu irmão. Né? Meus queridos, se Deus colocou aquele irmão contigo, é porque você tem que acertar com ele. Jesus já falou isso para a gente, né? Acertar as coisas com o teu irmão enquanto estás a caminho. Ou seja, não procrastine isso para a próxima vida, não, resolva agora. E a gente, às vezes, fica feliz da vida num determinado momento da nossa história, quando forma a nossa família e fala assim, ufa, sai de casa, agora não tem mais nada a ver com aquele irmão. Né? Esquece dele. Só que a proposta doutrinária não é essa. A gente tem que ser caridosos com os nossos irmãos, porque se ele nasceu na nossa família, é porque tem algo a ver. A gente tem que estar acertando. E muitas das vezes, diga de passagem, o nosso querido Richard Simonetti nos traz isso, que o problema pode ser que não seja nele, mas em mim. E a gente fica jogando o problema para o outro, quando na verdade eu sou problemático na história. Vamos lá? Primeiro degrau, esposa, marido e filhos. Segundo degrau, nossos pais. Terceiro degrau, nossos irmãos. Quarto degrau, os amigos do coração. Olha só que interessante, né? Nossa família espiritual. Se nós formos ver até agora, a Cordeiro falou da caridade, família. Os três primeiros da nossa família consanguínea e o quarto, família espiritual, são os amigos que a gente vive, que já está no nosso coração. E quantas vezes nós falamos assim, minha amiga, você é tão forte para mim, que eu considero você melhor do que a minha família de verdade, porque a minha família não está nem aí. Opa, peraí. Queria que você fosse minha irmã. E por que ela não é irmã? Porque ela está dentro do seu coração. Os outros são necessários ainda estarem na sua família consanguínea para você trazer eles para cá. É essa a diferença. E é onde a gente tem que atuar em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Quinto. Vamos lá? Primeiro, esposa, marido e filhos, pais, irmãos, amigos do coração. E quinto, seguiu esses 4 degraus, vai atuar com os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Olha só que coisa linda a doutrina espírita nos traz. O grande problema hoje em dia é que a gente, muitas das vezes, está trabalhando a questão de fazer a caridade pelo último. E esquece os 4 primeiros degraus. Esquece. E aí nós temos Emmanuel, no livro Pão Nosso. Anotem aí, lição 117 do livro Pão Nosso. Que essa é uma lição para a gente chegar em casa hoje, procurar na internet, pegar o livro, ler, porque eu só vou pegar um trechinho dele. Né? É intitulado Em Família. Em Família. Emmanuel diz o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra.
sermos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É impossível, diz Emmanuel, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. E ele termina essa lição dizendo: antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. Porque muitas vezes a gente quer salvar o mundo lá fora e não está nem aí para a nossa família. Relembrando, a nossa família é a razão de nós estarmos aqui. Aprenda, então, o discípulo a cooperar em favor dos familiares, convictos de que semelhante esforço representa realização essencial. Ao final da nossa existência, e muitas vezes a gente trabalha com pacientes terminais, eles, ao terem a ideia de que talvez lhes sobrem poucos dias de vida, não pensam, doutor, será que não consigo mais um mês? Eu estou com dinheiro guardado na poupança que eu preciso gastar. Eles não falam isso. Doutor, eu estou terminando uma casa, eu queria morar nessa... Não é isso que eles vêm na memória. Nesses pacientes terminais, quando vem a morte se aproximar, o que pairam em suas mentes são os compromissos familiares realizados, desfeitos e problemáticos ao longo da existência. Doutor, será que eu não conseguiria mais uns dias? Porque meu irmão, há 20 anos eu briguei com ele e nunca mais o procurei. Preciso fazer as pazes com ele. É a fala de um moribundo, às vezes. É aquela filha, doutor, que eu pus para fora de casa quando ela engravidou, porque ela destroçou a minha família. Não sei como ela está. O que vem à mente das pessoas ao final das suas existências é família. Família é plano divino. Nós estamos aqui por conta da nossa família. Síndrome do jovem rico. Vocês estão sabendo o que fazer. Façam. Acerte as coisas com o teu irmão enquanto estás a caminho. É a fala de Jesus para cada um de nós. Vamos aproveitar esse planejamento divino que foi colocado em nossas mãos e voltar para o mundo espiritual felizes, porque aproveitamos a oportunidade da família que Ele nos deu. A nossa família é o melhor presente, por mais difícil que ela seja. É o melhor presente que temos hoje em nossas mãos. Aproveitem esse presente. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Em nome da Federação Espírita do Estado de Alagoas, nós agradecemos imensamente ao Marco Leite pelas reflexões que aqui nos colocou. E mais uma vez, nós lembramos aos amigos para que preencham a ficha de avaliação que se encontra no material entregue para que possamos, da melhor forma possível, juntos, avaliarmos o nosso 8º Congresso Espírita. Então, nesse momento, nós convidamos a nossa conferencista Ivete Moura, que irá desenvolver o tema Para Educar, Não Basta Amar. A Ivete Moura é natural de Canhotinho, no Pernambuco, divulgadora da doutrina espírita por diversos meios. Atua no sistema Deus Conosco de comunicação espírita
e atualmente coordena a área da família na nossa federativa aqui de Alagoas. Tem um livro publicado intitulado Páginas de Vida. Com vocês, nesse momento, Ivete Moura, a vovó do Bento. Ela me disse que ficava constrangida com essas mini-biografias tão peculiares. E eu, sinceramente, acho que a gente precisa superar isso, até mesmo nos ambientes espíritas, e especialmente neles, deve reger a nossa simplicidade, para que a gente se reconheça como irmãos. Então, fui eu que acrescentei, viu? Fui eu que acrescentei, sim, a avó do Bento, porque eu achei que eu tinha ganho o título mais importante do mundo quando me tornei mãe. E aí eu vi nesse título uma possibilidade fantástica de mudar o mundo. Como jovem idealista que fui, eu tinha esse anseio de fazer a diferença, mas entrei no jornalismo, comecei a atuar, e foi exatamente no jornalismo que eu percebi que a gente não tinha muito poder de mudar muita coisa, não. Mas quando me tornei mãe, eu percebi o quanto nós tínhamos o poder de atuar no mundo e fazer esse mundo um ambiente melhor, um ambiente diferente. Mas achei que tinha ganho o maior título e, de repente, que surpresa, agora sou avó. E esse é ainda maior, porque além da responsabilidade, né, Marco? Além da responsabilidade, vem o tempo mais largo, vem a alegria de ser aquela que senta no chão só para brincar. E um dia minha filha reclamando, mãe, não está vendo que ele está fazendo isso ou aquilo? Eu disse, minha filha, deixa eu ser avó. Deixa eu ser avó, a responsabilidade é sua. É lógico que, como mãe educadora que fui, serei sim uma avó educadora também. Mas apresentando para Bentinho, que tem 9 meses e está aqui no congressinho, participando junto com a mãe, que trabalha lá agora também, eu vou apresentar um Cristo diferente, um Jesus diferente, porque eu penso que essa é a nossa tarefa. E aí eu queria convidar vocês para que não durmam, por favor, depois de assistir uma palestra maravilhosa como essa do nosso querido Marco. Depois vão ter a Ana Tereza, não me deixem no meio cochilando. Levantem-se. Deem uma esticada no corpo. É sério, estou fazendo essa proposta. Deem uma esticada no corpo. Né? Estava precisando, né? Mas, agora silenciem. Olhem para a pessoa do lado. E nessa pessoa do lado, encontrem um par. Eu vou pedir a vocês assim, encontrou, a Ana já encontrou ali. Encontrei um par, e esse par, conhecido ou não, eu vou pedir que façam silêncio, porque esse é um momento sério. Agora nós vamos nos aprofundar. Eu vou pedir às meninas do tempo que marquem para mim 1 minuto. Porque eu quero que vocês, nesse momento, de frente uns para os outros, escolham quem vai ser o adulto e quem será a criança. Nós somos muito barulhentos. Vamos lá, pessoal. Respira, respira, respira. Respira. Respira e só com o olhar, sem dizer uma palavra, o adulto
olhe para esse outro que escolheu nesse momento ser a criança e transmita para ela que ela é bem-vinda, que ela é muito amada, que ela está segura do seu lado e que ela vai poder contar com você sempre. Finalizando, agora podem se sentar. Obrigada. Obrigada. E eu vou deixar uma pergunta para que vocês reflitam sobre ela. O que foi mais difícil para vocês? Acolher ou sentir-se aquele que precisa ser acolhido? Não respondam, isso é para vocês pensarem. Porque no final da década de 90, recém-chegada aqui em Alagoas, eu digo que sou uma retirante pernambucana assentada em Alagoas, porque o meu compromisso estava aqui. Então, chegando aqui, comecei a trabalhar no jornalismo local. E certo dia, no final da tarde, fomos chamadas para ir registrar um fato que havia acontecido. Uma criança tinha sido levada por alguém que a encontrou dentro de um saco plástico recém-nascida no lixão daqui de Maceió. Aquela notícia nos impactou. Eu trabalhava como repórter fotográfica, não bastava saber da notícia, eu tinha que registrá-la com imagem. E uma imagem falasse tudo que eu estava sentindo. Chegando lá, uma coisa me chamou a atenção. Duas coisas, na verdade. O acolhimento daquelas enfermeiras e uns riscos no corpinho daquela criança que se encontrava profundamente fragilizada na UTI. E eu perguntei, o que são esses riscos? E a enfermeira disse, foram as formigas. Porque aquela criança, quando foi encontrada, estava coberta de formigas. E eu fiquei pensando, saí dali naquela tarde, muito reflexiva. E tomei como propósito rever aquela criança todos os dias. E assim fiz, durante uma semana. Eu me perguntava por que um espírito retorna à experiência física em condições tão adversas, tão pequena e frágil, em ambiente tão inóspito. Por que Deus permitiu e por que Ele permite que essas coisas aconteçam? E aí não tem como, né? Vamos na nossa literatura. Eu gosto de trazer os livros porque aqui está toda a riqueza da doutrina espírita. No livro dos Espíritos, e foi ele quem respondeu, nós temos uma pergunta semelhante. Por que crianças, espíritos, vivenciam, já em tenra idade, o ódio da mãe? Por que isso acontece? E aí a resposta, ela já nos coloca em algum lugar de entendimento. Ou uma expiação, se foi um mau pai, uma má mãe, ou é uma prova escolhida pelo Espírito. Está lá na pergunta 891. E aí eles acrescentam dizendo que aquela mãe, como nos diz Jesus, em essência não é má, ela é ignorante, mas é muito provável, na maioria das vezes, que ela esteja ali insuflada nos seus medos, nas suas emoções, que talvez ela não entenda por quê, por um espírito mau.
Um espírito também ignorante que está ali com o intuito de tornar aquela experiência mais difícil para aquele espírito. E de preferência fazer com que ele venha a sucumbir naquele seu propósito, de se reerguer em experiência tão difícil. Mas nos dizem os espíritos, ainda assim, todo aquele que pratica, ele será responsabilizado. Mas aqui, e também naquela época, não havia em mim qualquer questionamento com relação à mãe, porque a gente sabe que são inúmeras as adversidades que acontecem às mulheres nesse período de gestação e muitas vezes para trazer um filho. E pela insegurança, pela imaturidade, por uma série de outras coisas, às vezes há uma escolha dessa. Mas tudo é escolha, né? Como dizia Marco aqui. Então, lá no livro dos Espíritos, pergunta 382, nós vamos entender um pouco porque Deus permite que essas coisas aconteçam. E eu vou fazer aqui, não trazendo as perguntas, vou deixar o deverzinho de casa, trazer aqui as respostas. Porque vai nos dizer aqui o Espírito de Verdade que a infância é um estado necessário para o espírito, porque é um tempo de repouso para ele, é uma pausa entre o último plantio e esse agora que é o momento da colheita e de novos plantios. E para o espírito se encarnado, o espírito se encarnando para se aperfeiçoar, está na pergunta 383, é mais acessível durante esse período as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. E aqui eu vou fazer um compilado das respostas que vêm da pergunta 385. Vós não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. As crianças são seres que Deus envia em nossas existências e para que não lhes possa impor uma severidade muito grande, dá-lhes todas as aparências de inocência. A fraqueza de pouca idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que os devem fazer progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir-lhes as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária e indispensável, mas ainda ela é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Que coisa linda, não é? Eu entendi essa história com esses ensinamentos aqui. E os anos se passaram. E essa história naturalmente voltou à minha mente. E é isso que eu vou dizer para vocês. Por que eu trouxe ela para começar a nossa reflexão? Porque foi refletindo sobre o tema desta palestra que essa história me veio. Como que por acaso, de repente, ao acordar, alguns dias atrás. Para educar, não basta amar. Isso me inquietou. E eu vou trazer essa inquietação para vocês, para que a gente construa um pensamento conjunto. Porque nós vamos elencar desta frase aqui 2 palavras e vamos trabalhar sobre elas: educar e amar. Eu entendi que aquela experiência para o espírito que estava naquele corpinho frágil, todo lanhadinho, foi um divisor de águas. E percebi então
que essa era a sua grande necessidade. Tudo o que ele precisava naquela existência era ter contato com o amor. E parece uma contradição que venha num ambiente, numa situação tão difícil. Mas às vezes nós somos assim. Precisamos sentir a falta para entender o quanto importa. Para entender o valor de uma família, para entender o valor do acolhimento. Abandonado pela mãe num lixão, quase devorado vivo pelas formigas dentro de uma sacola plástica. Um anjo o acolheu e o levou à maternidade Santa Mônica, num bairro aqui próximo, onde ele foi acolhido com muita amorosidade pelas enfermeiras, adotado por inúmeras mães que ali estavam aguardando o momento de receber o seu filho nos braços. E foi inclusive batizado pelas enfermeiras daquele lugar, com o nome de um Papa que estava visitando o Brasil naquele ano, João Paulo II. O bebê João Paulo só precisava disso. Aquele espírito que habitou aquele corpo em uma semana. Porque voltando lá na sexta-feira, e eu estava com as emoções tão à flor da pele, fui surpreendida com a resposta. Ele já não está mais aqui. Aquele espírito precisava conhecer o amor, experimentá-lo, senti-lo na carne, para validar a sua existência. Por isso, aquela existência foi tão breve, tão intensa e provavelmente muito valorosa. Citando Pestalozzi, o grande educador espírita Walter Oliveira Alves, de Araras para o mundo, declara nessa obra aqui, que eu tive a alegria e eu agradeço às organizadoras desse congresso por esse tema, porque fui revisitar umas obras que eu já tinha passado, mas fazia muito tempo, quando minhas filhas eram pequenininhas. E essa foi a primeira obra que eu li. Educação do Espírito, de Walter Oliveira Alves. E ele vai trazer aqui, na página 122, que o amor se desenvolve pelo próprio ato de amar. O pensamento pelo próprio ato de pensar, enfim. A criança aprende, ou seja, o espírito evolui, vivendo, sentindo, agindo, participando das experiências naturais da vida, vivendo um ambiente estimulador de suas qualidades interiores. Todos nós, de alguma forma, trazemos dentro de nós essas sementes. E ele faz uma analogia interessante, Pestalozzi e o Walter Oliveira Alves, falando a respeito, ele diz que a criança, em um ambiente adequado, verá germinar suas qualidades superiores. E ele diz que é como se fosse uma semente colocada às margens de águas fertilizantes. Essas águas que vão fertilizar, representam as criaturas que eles cercam. Os pais, os professores, os amigos, as atividades e o ambiente geral que lhes cerca, de vibrações estimulantes das qualidades superiores. Recebendo o estímulo superior, suas qualidades superiores acordam, ressurgem do estado de latência, imprimindo-se no espírito para sempre. Esse é o processo de educar. Para Pestalozzi, a educação é o desenvolvimento natural, progressivo e harmonioso de todos os poderes e faculdades do ser. A moral é o fim supremo da educação. O amor é a base sobre a qual ele ergueu toda a sua pedagogia. Para ele, o papel do educador é despertar a essência divina no educando,
para que ele, uma vez consciente de si mesmo, possa, por si só, modificar-se. O educador é aquele que acende a centelha ou desencadeia um processo através do qual o educando vai atingir a própria autonomia moral. Pestalozzi, o grande educador que deu à Suíça, né, essa condição de ser o país, né, que a gente diz assim, foi educado na Suíça, porque ali é, né? Pestalozzi, ele dedicou a vida dele para educar as crianças. Mas tinha uma coisa peculiar. Ele educava não apenas com palavras, com lições, mas educava como se fosse um pai. E esse era o propósito, porque ele colocou ali o amor como sendo a sua pedagogia. Ele teve um período em que foi convidado pelo dirigente da cidade de Stans para conduzir um orfanato. E ele conduziu esse orfanato praticamente sozinho, porque era ele e uma servente que cuidava da alimentação das crianças. Mas ele cuidava da convivência e ele cuidava da educação das crianças como um pai, diuturnamente. Isso aconteceu durante 6 meses. E em 6 meses, as transformações aconteceram. E isso foi possível observar. Ele, ao finalizar a sua tarefa, porque depois transformaram ali num hospital de campanha por conta da guerra, ele deixa uma carta. E essa carta traz ali a pedagogia dele, né? Falando que o seu método era o amor. Eu vou pegar apenas algum trechinho, alguns pequenos trechos aqui da carta, quando ele diz assim: determinei que não haveria um minuto do dia em que as crianças não estivessem conscientes da minha presença, que meu coração lhes pertencia, que sua felicidade era a minha felicidade e seus prazeres eram o meu prazer. Ele abraçou essa tarefa. Depois vieram outros desafios e ele abraçou e deixou sempre esse grande legado. E o interessante é que Pestalozzi foi um professor do nosso querido Rivail. E o biógrafo de Allan Kardec, no livro Vida e Obra de Allan Kardec, ele traz umas informações interessantes que a gente vai trazer aqui a título de curiosidade, mas para a gente entender o que Pestalozzi tem a ver com a nossa reflexão de hoje, mais especialmente com a doutrina espírita. Ele vai dizer, então, André Moreira, que o professor Rivail não foi apenas um discípulo de Pestalozzi. Ele foi o continuador da obra educacional de seu mestre. No ano que Rivail lançou a sua primeira obra, lá em 1824, as obras completas de Pestalozzi terminaram de ser impressas, cumprindo ali a sua tarefa. E ele disse, ficou muito claro que havia ali um bastão sendo passado da mão de um mestre para outro mestre. E o professor Rivail trabalhou com as crianças francesas durante 30 anos. Mas quando publicou a sua obra mais famosa, que nos reúne aqui nesse congresso, já com Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, ele vai trazer ao mundo a educação espírita. Já não são mais as crianças francesas, mas sim crianças e adultos de todo o planeta, tendo acesso a esse mesmo conteúdo.
Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, ele vai nos dizer que a educação foi a única filha de Allan Kardec. Foi a quem ele se dedicou e através de quem ele educou o mundo inteiro. E diz ele com palavras poéticas: uma filha mimada, extremamente querida, que esteve junto ao seu coração até o fim da sua existência. Em consonância com Pestalozzi e com Kardec, Herculano Pires afirma que o ato de educar é essencialmente religioso. O verdadeiro educador é o que pratica a religião verdadeira do amor ao próximo. A educação procura integrar o ser, que ele chama de ser interexistente, em desenvolvimento na condição humana, elevando-o ao plano superior do espírito. E isso não acontece fora dos princípios do Evangelho. Não tem como. Porque Jesus é o educador por excelência. Não à toa, ele foi chamado de diversos nomes, só aceitou um: mestre. Que ele disse: isso eu sou. Lázaro, o espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, falando sobre a lei de amor, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E desde o primeiro até o último, nos diz Fenelon, possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Então, quando nós nos ocupamos de educar, não estamos passando nada para o outro, estamos, de alguma forma, dando a ele as condições, com o nosso comportamento, com a nossa ação dia a dia, para que ele desabroche o que já traz em germe. E aí vem um questionamento: de que forma nós estamos experimentando o amor? Que tantas outras coisas estamos chamando de amor, que absolutamente não são. Carência, posse, ciúme, dependência, culpa, ambição, sexo, que tantas outras coisas nós chamamos de amor. Um amor pequeno, um amor que nós interpretamos de forma equivocada, tirando como parâmetro muito mais as nossas deficiências do que as nossas potencialidades. Estamos fazendo da experimentação do afeto, do cuidado, da amorosidade nas nossas relações interpessoais uma experiência pífia, amando com amor xoxo, no dizer nordestino, apequenado, cheio de senões, cheio de condições, um amor com A minúsculo. Se é isso, então sim, para educar não basta amar. Nós precisamos superar essas etapas primárias da aprendizagem do amor, permitindo-nos alçar voos maiores em nossa capacidade de amar, até atingirmos o amor-doação, como nos apresentou Jesus. Esse amor maior, amor com A maiúsculo, ele está no nosso cotidiano. Diz o nosso querido Alberto Almeida, olha eu fazendo aqui a propaganda de novo, o Amor Pede Passagem, uma obra maravilhosa, está no nosso cotidiano. Embora cada um de nós traga uma forma de amar padrão. O amor porneia, aquele que identifica, aqueles que se comportam como se o mundo girasse ao redor do próprio umbigo.
é muito característico na infância, mas há muito adulto ainda se comportando assim. Inclusive nas suas relações como pai, como educador, como avó. O amor eros, que indica os que têm na figura do outro um espelho ou uma ponte para a autopromoção. Se ama a partir do outro. O amor filéu, que é o filho, aquele que mostra que traçam, os que traçam com o outro uma trajetória de parceria, de igualdade, nutrindo-se mutuamente, ou esse amor doação, amor ágape, que é esse que caracteriza, como chama Richard Simonetti, as pessoas que dão vida. Nós trazemos, ao longo da história, no Evangelho, diversos exemplos. Joana de Cusa, a mãe educadora, que consciente de estar educando um espírito e não um corpo, no momento em que é solicitada para abjurar o Cristo e não cede, ela se permite ir até as últimas consequências para demonstrar a sua fidelidade, a fidelidade do seu amor ao Cristo. Mulher, pergunta o centurião, esse teu Cristo só te ensinou a morrer? Não, ele também me ensinou a te amar. Madre Teresa de Calcutá, a mãe dos desvalidos, que ao desencarnar já existia mais de 100 mais réplicas do seu trabalho em mais de 100 países. Mas ela nunca se preocupou com isso, porque para ela o outro era sempre aquele que estava caído diante de si. E tinha uma frase que ela utilizava que me inquietou por muito tempo. Para instigar a que nós alcançássemos essa condição. Ame até doer. Ame até doer. O espírito Cipriana, que na obra Mundo Maior, de André Luiz, ela é a quem Calderaro pede socorro para prestar assistência a dois espíritos que estão ali num processo muito delicado, difícil de obsessão. E Calderaro diz: se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar corações. E Maria de Nazaré, a mãe das outras mães, aquela a quem nós recorremos nas horas de agonia, que nos ensinou a meditar com o coração e nos tem repetido nos refolhos da alma com amorosa recomendação: fazei tudo o que ele vos disser. Meus irmãos, quantas coisas Jesus nos disse e nos tem dito. Mas ele também diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. E aqui fica uma pergunta para todos nós, para que a gente possa levar. Como nós podemos conduzir as nossas crianças, os nossos jovens a Jesus, sem apresentar a Ele, ao grande educador, o educador divino, a nossa criança interna, para que Ele também faça desabrochar em nós os germes desse amor com A maior. Não, meus irmãos, para educar não basta amar, é verdade. Com A minúsculo, com interesses escusos, criando dificuldades em nome de diversas coisas. O amor que é apego, que prende o filho ali do lado. O amor que vai dizer: não posso ir hoje para o meu trabalho, eu estou aqui com meus netos. E eu me recordo, pequenininha, minha filha, certa vez, eu estava passando por um momento bem difícil e eu estava saindo aos domingos à noite, que era aquele momento de família, eu e elas duas. Estava saindo para fazer um trabalho de café na rua, que um amigo havia me convidado.
E aquele trabalho foi o meu sustento durante aquela época, mas era uma dificuldade. Sair no domingo à noite, do ambiente do lar, do contato ali com as filhas. E certa vez eu saindo, minha filha abraçou-se minhas pernas e disse assim: mamãe, não vá, fique. E eu olhei para ela, travei uma luta aqui dentro de mim. Me abaixei, fiquei na sua altura e disse: minha filha, se você me ama de verdade, nunca mais diga isso. Diga: mamãe, vá. E isso, de fato, nunca se repetiu. Nós precisamos apresentar os nossos filhos e aqueles por quem nos responsabilizamos. Vamos expandir aqui. Quantos pais estão à frente desta tarefa? Quantos avós, tios, irmãos mais velhos, professores, evangelizadores? Precisamos apresentar Jesus a elas. Porque no momento de sua agonia, no momento de sua dificuldade, é a Ele que elas vão buscar. É um trabalho desses que nos sustentam, que nos nutrem, muito mais do que qualquer diversão, do que qualquer alimento. Precisamos, porque nós expomos os nossos filhos a muitas coisas. Nós expomos os nossos filhos ao mundo. Por que esses pudores de expor os nossos filhos a Jesus? Mas não é apontando, faça isso, porque estou mandando. É mostrando, com exemplo, com a disposição interna. É os acolhendo no momento de fragilidade e de rebeldia também. Compreendendo que nós passamos por todo esse processo. É preciso que nós deixemos-nos permear pelo amor que nos apresentou o Cristo. Conhecê-lo, experimentá-lo, senti-lo na carne, como aconteceu ao Espírito, beber João Paulo. E como nós experimentamos aqui, naquela pequena abertura que fizemos. Pelo menos alguns, tenho certeza, em breves instantes. Para que o egoísmo esmaeça no coração dos homens, diminua mais e mais até se extinguir, e as potências da alma das nossas crianças e também as nossas possam brilhar ao infinito. Porque, como assevera esse grande educador, que educava também com sua presença, não apenas nos livros, com sua presença, com sua atuação, junto aos filhos e aos evangelizandos, Walter Oliveira Alves, que desencarnou há poucos anos, ele diz: somente o sentimento superior pode servir de estímulo ao desenvolvimento do potencial superior que trazemos em latência dentro de nós. Ao vibrarmos amor, nosso sentimento atinge as crianças que nos cercam, envolvendo-as em energia superior, que lhes aquece o germe divino, propiciando condições para o seu desabrochar. Porque foi isso que fez o Cristo para conosco. Todos aqueles que conviveram com o Cristo, depois da sua partida, ficaram desnorteados, mas começaram a sentir saudade desse amigo, desse pai, desse irmão, desse mestre. E para aliviar a sua saudade, foram acolher outras almas, levar as suas lições, envolvê-las com esse sol, como dizia aqui a Jade na abertura desse encontro, que aquecia profundamente e fazia desabrochar as suas potencialidades. E é assim que Ele tem feito conosco. Já não caminhamos lado a lado com o Cristo. Já não ouvimos as suas palavras diretamente, como dizia o Haroldo. Mas é como se
a gente a conhecesse, a gente lê, a gente ouve, uma voz aqui dentro vai nos dizendo, presta atenção, olha isso. Amor é com letra maiúscula, com letra bastão. Mas não basta tê-lo em palavras. É preciso vivê-lo, se permitir, se deixar permear por ele. Em momentos de alegria, em momentos de dor, de dificuldade, de lágrimas, é aí que ele cresce. E é aí que essas potencialidades desabrocham dentro de nós. E é por esse amor maior que nós estamos aqui. Que saindo daqui a gente possa encontrar. Não só essas crianças que a gente encontrou aqui do lado hoje, no pequeno exercício que a gente fez. Mas em cada ser humano que a gente encontrar, uma criança e uma oportunidade. Ame, como dizia Jesus. Como nos diz, como nos convida de inúmeras formas. Se for preciso, ame até doer, como diz Madre Teresa. Mas se permita senti-lo na carne, sem esperar troca. Porque esses anos todos, com tanto investimento e com amor tão grande, o que temos devolvido para Jesus? Se muitas vezes nem damos conta da pequena tarefa de amar aquele que vem da nossa carne e que ali está só nos pedindo isso. Um espaço interno dentro de nós. Um berço no nosso coração. Para que ele se sinta acolhido. Para que apesar ou independente do que ele tenha feito no passado, ele saiba, sentindo o nosso aconchego e o nosso olhar, sem palavras, como a mãe de Adélia Prado, que ele pode contar com a gente. Assim como a gente sabe, mesmo sem precisar ver ou ouvir com os sentidos da carne, que a gente pode contar com Jesus. Muita paz. Em nome da Federação Espírita do Estado de Alagoas, nós agradecemos a Ivete Moura pela tão inspirada fala e reflexão.